requisitos. Os viticultores da região de Marcada do Douro vão poder produzir mais 6.000 pipas de vinho do Porto este ano do que no ano passado. A quantidade de vinho que será possível produzir nesta vindima foi fixada pelo Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro. Os produtores estão satisfeitos, mas preocupados com os preços que têm vindo a cair na última década. Em 10 hectares, Dora Mesquita vai produzir no total cerca de 80 pipas de vinho. 34 serão de vinho do Porto, mais 2 do que no ano anterior, graças ao aumento do benefício. O aumento é sempre bom, não é? A questão é, como já se falou, é que os preços não baixem em relação àquilo, porque senão mais vale ficar como o ano passado. Mas eu estou convencida que não. Este ano, os produtores da região de Marcada do Douro vão poder transformar 111.000 pipas de vinho do Porto, mais 6.000 do que em 2014, um aumento de 5,7%. Podia ser maior, já tivemos 125.000 pipas, 130.000 pipas, se calhar... Pelo menos, não, porque se sabe, o vinho não baixou no mercado. A questão é realmente melhorar também os preços, porque realmente nós vivemos, digamos, um dia-a-dia muito preocupado com os custos de produção. O benefício, ou seja, a quantidade de vinho do Porto que cada viticultor pode produzir, é alterado todos os anos em função do mercado. Continua a ser a principal fonte de rendimento dos produtores. Em 2014, o vinho de mesa foi pago a 175 euros a pipa, o vinho do Porto a 950 euros. Temos no Jornal 2 o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Manuel Cabral. Muito boa noite, bem-vindo, obrigada pela sua presença. A que é que se deve este aumento do número de pipas de vinho do Porto, atendendo a que nos últimos anos houve alguma contenção nos limites fixados? Repare, como foi dito na reportagem, de facto, este número, o benefício, aquilo que se chama no Douro o benefício, que é a quantidade de mosto que pode ser transformada em cada ano em vinho do Porto, é definida pelo Conselho Interprofissional. O Conselho Interprofissional é um órgão do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. E esse Conselho Interprofissional é constituído paritariamente por representantes, 11 representantes do comércio e 11 representantes da produção. E, portanto, o que é que acontece? E é presidido pelo presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. E o que é que acontece? Há um encontro de interesses entre aqueles que representam a produção e o comércio, havendo uma aproximação, obviamente, de valores e um encontro. Neste caso, o que é que aconteceu? Esta reunião, o Conselho Interprofissional, para este efeito, para a definição do comunicado de vindima, da vindima de 2015 e, portanto, para a definição do benefício para a vindima deste ano, a reunião teve lugar ontem, na Régua, na sede do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e produção e comércio, plenamente representados, chegaram à conclusão que, para este ano, a vindima, ou eram necessários 111.000 pipas de produção de vinho do Porto. Corrija-me se estiver errado. Porque não é exatamente assim. O aumento não é de 6.000 pipas. É o aumento de 6.000 pipas de mosto que pode ser transformado em vinho do Porto. Eu posso lhe dizer que as 111.000 pipas nós calculamos que pode haver ali uma pequena variação, mas com a adição da aguardente para a transformação do vinho do mosto em vinho do Porto, deve dar cerca de 130 a 130.000 pipas de vinho do Porto. E, portanto, sim. Ajude-nos a perceber, a fixação destes limites tem ou não a ver com os estoques de vinho existentes? Exatamente. E, por outro lado, esses estoques estão agora ou não mais equilibrados para assistirmos a este aumento? Há variedíssimos fatores, há vários fatores que conduzem a esta definição, à definição do número. Não é um número que acontece por acaso, por mera vontade ou mero encontro de vontades entre as partes. Não. Há dados técnicos, há dados objetivos que conduzem a esta fixação. E esses dados, eu diria que são principalmente dois. Há outros, mas são principalmente dois. Um tem a ver com a comercialização. O que é que foi a comercialização de vinho do Porto nos últimos meses, nos últimos anos, a evolução, as tendências de comercialização e as expectativas de comercialização nos próximos meses, nos próximos anos. E o segundo tem exatamente a ver com os estoques, como a Fátima estava a dizer. E os estoques, que são os estoques, que é o vinho existente nas diferentes empresas de vinho do Porto, é efetivamente um elemento importantíssimo
importantíssimo, que pode depois vir a ter influência na fixação dos preços, na comercialização do vinho do Porto, que está sujeito a muitas restrições, desde logo na produção, e o benefício é a principal limitação, a principal na produção, mas depois está também sujeito a uma outra limitação, que é a chamada lei no terço, na comercialização. Cada empresa só pode comercializar até 1/3 do estoque declarado a 31 de dezembro do ano anterior. Ora, o que aconteceu, e a Fátima disse exatamente aquilo que aconteceu, foi que nos últimos anos os estoques estavam muito elevados e os estoques baixaram, diminuíram para um valor que é considerado pelas empresas, pelo comércio, por quem está no mercado, que é considerado um valor adequado relativamente à tal possibilidade de vir a influir na fixação dos preços. Em que medida é que esta fixação de novos limites à produção pode ou não ajudar a ultrapassar a preocupação dos viticultores, que tem a ver com o preço pago pela uva para a produção de vinho do Porto? Não há novos limites à produção. Há a fixação da quantidade da produção de mosto que pode ser beneficiado em cada ano, ou seja, que pode ser transformado em vinho do Porto. Obviamente que se espera que haja um aumento dos preços, nos mercados, na comercialização, e que haja também um aumento dos preços na produção, e que haja a justa retribuição do trabalho e do empenho e do investimento de cada um dos elementos na cadeia de produção. Esse é um fator que, obviamente, que está sempre presente nas discussões do Conselho Interprofissional para a fixação do benefício. Eu gostaria de sublinhar que nos últimos 4 anos, desde 2012, o benefício tem aumentado sistematicamente, o que não quer dizer que ele tenha de aumentar sempre, mas de qualquer maneira ele tem aumentado sistematicamente. Mesmo assim, tem havido uma diminuição dos estoques, o que quer dizer que neste momento é necessário não só corresponder àquilo que são as expectativas de comercialização, portanto dos mercados, como também manter pelo menos a reposição dos estoques. Estes são os 2 fatores essenciais, como aliás a Fátima sublinhou. Manuel Cabral, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2. Bom resto de semana. Portugal é o 4º país